compartilhar com os irmãos hoje uma breve meditação. Vou seguir os passos não, né? As ordens do pastor, e não vou pegar um trecho para a gente estudar, nenhuma carta, mas um assunto em si. Nosso texto base vai ser em Efésios 2, pedir para os irmãos abrirem lá. Nós vamos tocar em dois assuntos hoje, irmãos. São assuntos que eu não sei se isso acontece só comigo ou com todos os pregadores, mas a gente tende a sempre trazer aquilo que faz bastante sentido para nossa vida, né? E, sinceramente, eu gostaria de estar ouvindo isso que eu vou pregar, porque eu necessito muito disso, mas na meditação Deus falou bastante comigo e a gente vai falar sobre dois assuntos em que eu tenho falhado muito e acredito que alguns aqui também, se não todos, também falham nesses assuntos, porque somos pecadores, somos fracos, mas devemos estudar, devemos entender o que Deus quer nos dizer, da maneira que devemos agir em reflexo da nossa salvação. E hoje a gente vai falar de ingratidão. Eu não sei se eu cheguei a pregar sobre isso, tá? Mas é algo que eu sempre tenho, que eu sou muito ingrato a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida e por tudo que Ele fez. E a gente vai falar também de condicionamento carnal. Eu não sei se existe esse termo, tá? Mas é algo que eu estava meditando e algo que eu faço com frequência e que não deveria fazer. Então nós vamos começar lendo aqui, irmãos. Por que eu escolhi o capítulo 2 de Efésios? Eu acho que dentro desse capítulo, os irmãos já devem perceber que eu prego bastante nessa parte da Bíblia aqui, mas é porque eu acho muito claro, né, o que ele vem dizendo aqui no capítulo 2. E de certa forma, irmãos, às vezes nós, de tanto meditar, de tanto ler essa passagem, pelo menos para mim, em alguns momentos ela acaba perdendo o peso que ela tem. Toda palavra tem um peso, mas aqui se trata da salvação e se trata também da condição do homem em relação à salvação de Deus, em relação à graça de Deus. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 5 e eu vou fazer algumas indagações aqui. Espero que os irmãos meditem aqui e também em casa depois e ore por mim também. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Irmãos, nós vamos ficar nesses 5 versículos, né? Vamos meditar mais no versículo 3, que acaba tendo um pouco do título, né, que vamos meditar aqui hoje. Mas eu queria começar com uma pergunta para os irmãos, que eu me fiz hoje algumas vezes e já trouxe isso aqui no púlpito, já fiz essa pergunta, mas gostaria de fazer novamente.
qual o valor da salvação para nós? Para cada um que está aqui. Qual o valor da salvação de Cristo, do sacrifício de Cristo para você? Nós temos a mania, irmãos, de nos esquecermos por tudo que passamos nesse mundo, por toda a vida que nós construímos aqui, buscamos construir nesse mundo. E essas coisas espirituais acabam perdendo um pouco de peso em nossa vida, no nosso cotidiano. A salvação de Deus, o livramento do lago de fogo, acaba perdendo a seriedade em nossas vidas, muitas das vezes. Muitas das vezes nós pensamos em várias coisas durante o nosso dia, desde a hora que acordamos até a hora que vamos dormir. E quantas vezes no dia nós paramos para pensar e glorificar a Deus pela salvação? É importante, irmãos, entender aqui, logo no versículo 1, Paulo, ele escreve assim, inspirado por Deus: E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. A salvação, irmãos, ela não tem um condicionamento carnal. E é isso que a gente vai ver depois com as nossas obras. Mas Deus, ele não condiciona a graça dele ao que você tem vivido, ao que você viveu algum dia, ou ao que você vai viver. A obra do homem e tudo que o homem faz aqui na terra não chega nem perto de comprar a salvação, irmãos. Isso é uma doutrina de demônios que é espalhada em muitas igrejas, em muitos púlpitos, onde os homens acham que vivendo uma vida fiel, e eu vou colocar entre aspas aqui, porque muitos desses homens nem sabem o que estão obedecendo, né? Estão obedecendo doutrinas que não vêm de Deus e se acham no mérito de merecer a salvação. Mas aqui em Efésios, irmãos, Deus nos deixa muito claro na sua palavra a condição que o homem está antes de receber essa salvação. E a condição de morto. Morto em ofensa e pecado. Morto nas obras malignas desse mundo. E caminhando para a perdição. A graça de Deus, através da sua misericórdia, nos alcança, nos tira desse trajeto de condenação, nos dá bênçãos celestiais e a salvação em Cristo. Justifica os nossos pecados através de Cristo na cruz. E qual o valor que isso tem na sua vida? Qual o valor que nós agregamos a isso todos os dias, irmãos? E aqui eu falo de uma vida diária, porque nós não sabemos o dia de amanhã, e na própria palavra fala que pertence a Deus, o futuro, né? E muitas vezes nós esquecemos de que todos os dias, do momento que nós acordamos, nós precisamos vivê-lo, o dia em si, para a honra e glória de Deus. Nós precisamos agradecer a Deus todos os dias por esse livramento. E às vezes falar isso num púlpito, onde todo mundo aqui está cansado de ouvir sobre a graça de Deus, cansado de ouvir sobre a salvação, parece um pouco sem sal ou algo repetitivo, mas tem que ser algo que realmente nos incomoda todo dia, irmãos. A nossa ingratidão a Deus é algo que, se nós não tomarmos cuidado, ela pode corromper de uma certa maneira o seu viver, né, e o seu dia, onde você passa um dia todo sem agradecer a Deus por nada, sendo ingrato a Deus. Nós temos vários motivos para agradecer, e nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas o maior motivo que eu vejo da ingratidão nossa para com Deus
é sobre a salvação dele. Muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos alimentar a esperança no nosso coração da vinda de Jesus Cristo por conta de ingratidão, por conta de não meditar nisso, não estar com os pensamentos ligados a isso, o que nos ensina em outros versículos aqui da palavra de Deus. E muitas vezes a gente acaba ficando desconectado dessa esperança. Quantos aqui estão pensando durante o dia? Quando Cristo vai voltar? Que Cristo volte logo. Quando eu vou estar com Cristo? Irmãos, se pararmos para analisar, e eu tenho parado esses últimos dias para analisar isso, e como nós somos falhos em servir a Deus. Como somos falhos em ser gratos a Deus por tudo que Ele concede a nós, por tudo que Ele concedeu a nós, e principalmente pela salvação. Nós podemos agradecer, irmãos, não só o que Deus tem feito no presente, nós podemos agradecer não só o que Ele fez por nós no passado, como nós podemos agradecer aquilo que está por vir ainda. Nós cantamos agora hinos que falam sobre o porvir, sobre estar com Cristo. E quantas vezes nós paramos para agradecer? Paramos para agradecer a esperança que Deus nos dá e nos garante na sua palavra, de que um dia nós estaremos na presença dele, livres do pecado, livres desse mundo, e isso acaba passando despercebido. Isso, eu falo, irmãos, isso acaba passando despercebido. Pode ser que alguns aqui não tenham essa dificuldade, mas é algo que é uma dificuldade muito grande na minha vida. Eu sou uma pessoa muito desconectada das coisas em si. Eu mudo meu foco muito rápido. Às vezes eu estou pensando em alguma coisa, eu não consigo pensar mais em nada. Ou se penso em alguma coisa, eu paro de pensar naquilo que eu estou pensando. A minha esposa é prova disso, que às vezes eu estou conversando com ela, eu simplesmente desconecto e já começo a pensar em outras coisas. E às vezes estou pensando em outras coisas e já pulo para outras coisas. E isso é uma dificuldade minha, irmãos, de estar diariamente sendo grato a Deus e alimentando essas esperanças. Essa esperança, né? Eu vou pedir para algum irmão ler Êxodo 17:3. Lá é só um trecho, né, um exemplo que nós temos de ingratidão a Deus, que é o povo murmurando. O povo foi liberto por Deus da escravidão, liberto de um regime totalmente cruel, que era ali no Egito, né? E ainda assim, eles confiando, mesmo depois de ter visto tudo que Deus fez e como Deus agiu na vida daquele povo, eles ainda murmuram contra Deus. Pode ler, quem achou? Algum irmão? Ele, pois, viu o povo ser ligado, o povo murmurou contra José, dando Moisés, disse: por que não fizeste subir do Egito para nos matar de sede, nós, nossos filhos, nosso gado? Olha para você ver, irmãos, a ingratidão do povo para com Deus. Nós sabemos que esse foi só um dos episódios onde esse povo murmurou contra Deus. E muitas vezes, irmãos, nós estudando, né, esse episódio da Bíblia, principalmente do povo ali que foi liberto, nós acabamos julgando eles por conta disso. Está na palavra de Deus para nos ensinar e não está simplesmente porque precisava ser contada essa história, mas está nos ensinando o que, irmãos? Que nós somos ingratos a Deus. O homem é ingrato. Às vezes ele é ingrato por conta do orgulho, às vezes ele é ingrato por conta de outros pecados, mas o homem ele tem
uma questão de ingratidão com Deus muito grande. Principalmente, irmãos, naquilo que vem sutilmente, né? Como a gente está comentando aqui. Você não ajoelhar e agradecer pela sua salvação todos os dias, isso é muita ingratidão com Deus. Às vezes nós, por não falarmos tanto do inferno e por não falarmos tanto da condenação longe de Deus, da eternidade, isso acaba, e mais uma vez eu estou levando a minha vida como exemplo, isso acaba ofuscando um pouco o nosso sentimento de gratidão para com a nossa salvação. A falta de entendimento do que é uma salvação através da misericórdia de Deus e da graça de Deus, ou às vezes até o entendimento disso, mas não a sinceridade de realmente entender isso e agradecer a Deus por isso, tem sido algo que eu tenho lutado na minha vida. Não sei se algum irmão aqui também tem lutado contra isso. Mas, irmãos, nós precisamos ser mais gratos a Deus. Nós precisamos realmente viver uma vida de gratidão para com um Deus maravilhoso, gracioso e riquíssimo em misericórdia, como diz aqui um pouquinho mais para baixo desse capítulo. Durante o nosso dia, irmãos, eu anotei algumas coisas aqui que podemos estar ofendendo a Deus através da nossa ingratidão. E eu queria pedir, antes de ler algumas coisas, pedir para algum irmão ler 1 Tessalonicenses 5,18. Muitos já sabem o que está escrito lá, mas eu vou pedir para algum irmão ler. Primeiro Tessalonicenses 5,18, né? Sim. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmãos, em tudo dai graças. Nós já estudamos esse trecho aqui, o irmão Marildo, não só esse versículo, mas os outros 2 versículos que estão antes dele. E nós entendemos que a falta de cumprimento da palavra de Deus é pecado. E se nós não estamos dando graças em tudo, nós estamos pecando contra Deus. E eu anotei algumas coisas aqui, irmãos, que são básicas. Mas não é porque são básicas que deixam de ser bênçãos de Deus na nossa vida. Primeira coisa, irmãos, fôlego de vida. Você tem agradecido pelo seu fôlego de vida? Por cada dia que se inicia, quando você acorda ali, e você tem a oportunidade de estar respirando, de estar vivo nesse mundo? É algo que eu não tenho agradecido. E que eu devo agradecer. É importante, irmãos, entender dentro dessa lista que eu vou passar aqui para os irmãos agora, que são exemplos que vieram na minha cabeça e principalmente que eu estou falhando, que para você cumprir tudo isso e ter sinceridade, você precisa entender a soberania de Deus sobre todas as coisas. Às vezes você pode pensar que o fôlego de vida é algo natural. Eu estou acordado. Mas, irmãos, a Bíblia fala que nem um fio de cabelo cai sem a permissão de Deus, sem o consentimento de Deus. Então, o seu fôlego de vida, ele começou lá em Adão, quando Deus deu fôlego de vida ao homem, pela desobediência de Adão, ingratidão de Adão, o pecado entrou no mundo. E Deus tem um plano de misericórdia, onde ele se faz homem, através da pessoa de Cristo, justifica os pecados daquele que ele escolheu, salva de uma condenação eterna, e muitas vezes nós... É uma tendência, irmãos, eu pensei nisso também esses dias, é uma tendência do homem
a não dar tanta importância na eternidade, porque nós não conhecemos a eternidade. Nós não vivemos a eternidade em relação a tempo. Mas uma condenação eterna, irmãos, é algo longe de Deus, no lago de fogo, é algo que não tem como mensurar o quão terrível é isso. E uma salvação, onde você vai passar a eternidade na presença de Deus, na presença dos irmãos em Cristo ali, louvando a Deus, tem o mesmo peso, só que positivo. É uma eternidade. Uma vez o Daniel ele deu uma ilustração que eu achei muito interessante, porque na hora que ele me deu a ilustração, eu consegui ter uma visão assim que eu não tinha percebido, não tinha essa percepção antes. Que ele mostrou um conduíte, se eu não me engano, se é o mesmo ventilador, é o mesmo conduíte que ele usou lá no outro ponto. Mas ele usou essa canaleta, né, no conduíte, canaleta, e ele falou assim, olha, imagina que a nossa vida é um dedo ali da canaleta. E imagina que a eternidade é o resto subindo até lá no céu e indo embora. E muitas vezes, irmãos, nós estamos focados naquele pedacinho, que é a nossa vida aqui. Esquecemos do peso que tem a eternidade. E esquecendo desse peso e não entendendo o peso dessa eternidade, nós deixamos de dar importância, a real importância, ao que Deus fez por nós e ao que Deus nos prometeu na glória, né? Depois da nossa morte. Isso é algo muito perigoso, irmãos, para a vida de um crente. Outra coisa, outro ponto. Teto e moradia. Você acorda dentro de um quarto com o teto sobre a sua cabeça. Nesse frio, tem pessoas morrendo na rua de frio. E isso não é uma invenção. Realmente, todos os dias morrem moradores de rua por estar em um lugar que é muito frio e por outras condições precárias. E nós acordamos quentinho, mesmo que seja cedo, sem a vontade de trabalhar, e nós vamos falar sobre isso também. Mas nós temos agradecido a Deus por nosso lar. Nós temos agradecido por ter um teto sobre as nossas cabeças. A segurança, irmãos. A segurança do crente. A noite toda, a sua casa guardada, você no serviço, você no trânsito. Nós vemos aí quantos acidentes acontecem, quantas pessoas têm as casas invadidas durante a noite, têm as casas roubadas ou qualquer outro tipo de violência contra a sua vida. Você tem agradecido, irmãos? Ou na nossa cabeça será que está passando que é só o acaso que não tem acontecido essas coisas com a gente? Será que a gente está perdendo essa sensibilidade de que é Deus cuidando da nossa vida e não um acaso? Em alguns momentos, irmãos, eu tenho falhado nisso, muito. E isso é algo que não deve acontecer. Isso é algo que devemos lembrar todos os dias. Que se estamos aqui com saúde, irmãos, se estamos aqui hoje estudando a palavra de Deus, foi porque Deus permitiu que nós chegássemos aqui em segurança. Se nós acordamos hoje, fomos para o serviço e voltamos tranquilamente, sem nenhum algo acontecer à nossa pessoa física, é graças a Deus, é Deus cuidando da gente. E muitas das vezes a gente está perdendo essa sensibilidade. Você agradeceu por isso hoje? Nós precisamos agradecer, irmãos. Oportunidade de trabalho. Isso daqui, irmãos, é algo muito difícil para mim. E não sei se os irmãos perceberam, mas tudo é difícil para mim. Orem por mim, irmãos. A oportunidade de trabalho. Às vezes você tem um trabalho que não é tão legal.
Eu estou passando uma experiência em certos trabalhos que não é tão legal. É cansativo, às vezes é sujeira para todo lado, é, enfim, são trabalhos um pouco mais difíceis. Mas, irmãos, nós precisamos entender que até esses trabalhos é bênção de Deus na nossa vida. E aí a gente vai começar a entrar na outra parte, no outro assunto, que está ligado com isso também, que é o condicionamento carnal. Essas coisas, irmãos, nós temos a tendência de ter uma visão e um termômetro, vamos dizer assim, carnal para essas coisas. Pô, meu trabalho está me deixando muito cansado, então eu não vou agradecer a Deus por esse trabalho? Por mais que eu esteja sofrendo no meu trabalho, por mais que eu esteja passando dificuldade, é uma provisão de Deus para minha vida. E tem sido uma bênção na minha vida e na vida da minha família. E eu tenho sido grato por isso? Ou eu tenho murmurado? Pelos relacionamentos. Os relacionamentos que nós temos durante o nosso dia, que são relacionamentos saudáveis, os relacionamentos dentro de casa. Será que a gente tem sido grato a Deus por esses relacionamentos? Se eles são bons relacionamentos, e aí a gente vai entrar nesse ponto também. Se tem um bom relacionamento, irmãos, é porque Deus está envolvido nisso. E a gente vê na Bíblia que qualquer tipo de relacionamento, ele só é um bom relacionamento se tem Deus como base. Se nós estamos trabalhando ali e nós estamos condicionando o nosso trabalho ao nosso chefe, ao valor que estamos recebendo por aquele trabalho, não tem Deus como base. Agora, se nós estamos trabalhando, assim como fala um pouquinho aqui à frente de Efésios, da carta de Efésios, como se fosse para Deus, nós temos um bom relacionamento no nosso trabalho. E assim, em todas as áreas que envolvem o relacionamento, seja irmãos, seja marido e mulher, seja pai e filho. E nós precisamos agradecer a Deus por esses relacionamentos, quando eles estão cumprindo, né, a obediência, que é a palavra de Deus, nos relacionamentos. E por último, aqui na minha lista, eu coloquei pela palavra de Deus. Nós temos agradecido, irmãos, por ter acesso à Bíblia, por ter acesso à palavra de Deus. Estudando, a gente vê que teve momentos do cristianismo e da igreja onde a palavra de Deus não era dessa forma. Dessa forma que eu falo é liberada. Hoje eu tenho a palavra de Deus aqui, que na verdade não é nem minha, é da minha esposa, a Bíblia, mas eu tenho Bíblia em casa, eu tenho Bíblia no celular em várias linguagens, tenho Bíblia em várias traduções. Em um momento da história, as pessoas eram mortas por ter pedaços da Bíblia. Então, será que a gente tem sido grato por ter acesso à palavra de Deus? E mais ainda, que já volta de novo no primeiro ponto que abordamos aqui, por termos o Espírito Santo que nos dá um entendimento sobre a palavra de Deus. Isso é algo, irmãos, que tem que fazer parte da nossa gratidão a Deus. Parte dos nossos dias. Todos os dias nós precisamos agradecer. E agradecer até por ter acesso à palavra de Deus. Porque é ela que nos guia. É ela que nos ensina, como tem ensinado a cada um, nas pregações, nas nossas meditações diárias, nos nossos estudos. E muitas vezes nós não agradecemos por ter a palavra de Deus. Nós não agradecemos a Deus por estar numa igreja que dá importância à palavra de Deus. E tudo isso faz parte da ingratidão do homem. E aqui nós estamos falando da ingratidão de pessoas que se diz convertidas, né? Eu estou aqui usando eu como exemplo, mas Cristo, ele fala que quem ama Deus é quem obedece à palavra de Deus.
E nós precisamos obedecer. E a gratidão é algo que é claramente explícita na palavra de Deus. Assim como a ingratidão, como a gente acabou de ver daquele povo. Comparando a eternidade com a nossa vida aqui, irmãos. Qual é a importância que a nossa vida tem? E aí a gente vai entrar, para finalizar, no outro ponto da meditação. Qual é o valor dessa vida em relação à eternidade? Em relação ao que a gente tem a esperança de viver um dia. Aqueles que se converteram já a Cristo. Aí vem a outra pergunta em seguida. Né? Espero que a resposta dos irmãos seja que não tem valor essa vida se comparado à eternidade. E se para uma vida que não tem valor nós dedicamos... Teve um estudo uma vez do Gui que ele trouxe números aqui mas é basicamente 1/3 da vida a gente passa dormindo, 1/3 da vida a gente passa trabalhando e o outro terço normalmente a gente desperdiça com alguma coisa. Parte dele, pelo menos. Nós gastamos, irmãos, nessa vida aqui, mais da metade do nosso tempo. Só com as coisas básicas da vida. Trabalho, estudo e dormir. E quanto nós temos gastado com a eternidade? Buscando a Deus, buscando as coisas de Deus, pensando nas coisas de Deus. Tudo que devemos fazer para a glória de Deus. E aí é uma maneira da gente converter isso. Converter esse tempo que nós gastamos aqui nessa terra, fazendo para a glória de Deus. Tudo. Agradecendo por tudo. Mas as nossas prioridades, muitas vezes, têm sido as coisas dessa terra. O pastor falou sobre isso no domingo. De que realmente ninguém aqui tem que ficar desleixado, não trabalhar, largar tudo, a não ser que seja para viver o evangelho, né? Realmente ser um missionário e aí você vai trabalhar na obra. Mas nós precisamos buscar o nosso básico, a provisão, os homens buscar a provisão do lar, mas nós precisamos sempre, irmãos, entender que o que deve ter importância na nossa vida, o que deve ter prioridade em nossa vida, são as coisas espirituais. E nós precisamos buscá-las, tanto em pensamento, quanto nas nossas ações do dia a dia. E aqui eu estou falando de um dia só, tá? Estou falando sempre do diário, porque é o que tem que ser diariamente feito por nós. Ao tentarmos, irmãos, viver Cristo e seguir os passos de Cristo aqui nesse mundo, muitas das vezes nós acabamos condicionando a servidão a Deus e a obediência à palavra de Deus às coisas da carne. Nós misturamos as duas coisas. E isso é péssimo para o crente. O que isso significa? O porquê, Gui? É uma pergunta para o Guilherme. Por que você tem que amar a Isa? Porque é um mandamento. Eu vou responder que vai que você erra. Né? Cadê? O porquê que o marido tem que amar a esposa, irmãos? É porque a esposa merece? Não é por causa disso. Se é por causa disso que você está amando sua esposa, você está fazendo errado. Você tem que amar a sua esposa porque é um mandamento de Deus. E quando você condiciona o seu amor a outra pessoa, a carne, você não cumpre a palavra de Deus. Porque você não consegue amar a sua esposa condicionando na pessoa dela, em quem ela é. Por mais que você tenha, como eu, uma esposa muito boa, muito fácil de amar, mas o amor tem que partir da obediência a Deus. E isso a gente pode abranger para todas as esferas do relacionamento.
Por que você ama seu irmão em Cristo? Por que você se preocupa com o irmão que está fraco espiritualmente? É porque aquele irmão é gente boa? É porque aquele irmão te ajudou também quando você precisou? Irmãos, tudo está relacionado a Deus. O nosso erro é condicionar a servidão a Deus às coisas da carne. Ah, eu não vou falar com aquele irmão lá porque, nossa, ele é chatinho pra caramba. Eu amo ele porque ele é meu irmão em Cristo, mas fica só nisso? Fica só ali? Estamos condicionando a ordem do Deus Todo-Poderoso a um termômetro da sua carne em relação ao seu relacionamento com as outras pessoas? Isso é totalmente diabólico, irmãos. Se Deus, que assim como nós vemos aqui no nosso texto, nos amou sem nenhuma condição, nós temos que fazer o mesmo. Nós temos que amar as outras pessoas e amar abrangendo todos esses tipos de relacionamento e servidão e obediência a Deus, não porque as outras pessoas estão merecendo, não porque elas fizeram algo que despertou ali a sua compaixão por ela, mas por obediência a Deus. Nós estamos falhando nisso, irmãos. Eu vou pedir... não. Eu vou ler mesmo porque tá aqui. O versículo 3, irmãos, fala assim, Efésios 2:3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Você entende, irmãos, que aqui está no passado? Uma pessoa transformada, ela não tem que viver mais pelos desejos da carne. A vida dela não tem que ser guiada pela carne. Só que isso é algo que entra sutil na vida do crente. Nós podemos enxergar na igreja. Nós temos convivência com irmãos em Cristo, dentro de um corpo. Tendo a convivência com qualquer homem, você começa a enxergar defeitos e pecados daqueles homens. E qual que é a nossa primeira reação mediante a isso? É falar mal, é às vezes fazer fofoca, é às vezes criar uma amargura em nosso coração sobre aquela pessoa, sendo que na verdade a gente precisa amar essa pessoa. O pecado dessa pessoa é contra Deus e você precisa orar para que ele pare de pecar contra Deus. Esse deve ser o sentimento de amor dos irmãos. Isso, irmãos, eu estou dando alguns exemplos aqui, mas cada um que faça a aplicação para o seu dia a dia. Eu estou falando de serviço, por exemplo, porque eu murmurei do meu serviço e esqueci que é uma provisão de Deus para minha vida. E cada um tem uma rotina aqui, e o que estamos falando aqui é que nós precisamos ser gratos a Deus, demonstrar gratidão através da nossa obediência, sem condicionar a obediência a Deus às coisas deste mundo. Se Deus te deixa uma instrução na palavra dele para você fazer, e você se diz e confia que você é filho de Deus e um remido por Cristo, você tem que cumprir. E você tem que demonstrar, através dessa obediência, a gratidão a Deus também. São 2 pontos de gratidão, irmãos. A gratidão com a nossa obediência a Deus, que é o mínimo que nós podemos fazer em relação à salvação. E a gratidão do cuidado que Deus tem por nós, mesmo sendo um bando de pecador aqui, que não se atenta a essas coisas. Então que possamos, irmãos, agora eu vou pedir para algum irmão ler 1 João 1, versículo 8 e 9. E aí estaremos encerrando essa meditação. 1 João 1, versículo 9. Sim. Se dissermos que não temos pecado, enganamos nós, a nós mesmos,
e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Deixa eu abrir aqui. Sim. Nós precisamos, irmãos, todos os dias, eu vou falar reacender aqui, é uma palavra que é perigosa usar hoje, por conta de outras denominações, mas nós precisamos reacender a esperança, irmãos. A esperança que tanto fala na palavra. Nós acabamos de ver aqui que Deus, Ele é fiel para nos perdoar das nossas ofensas a Ele. Nós pontuamos aqui vários pontos em que estamos ofendendo a Deus com a ingratidão, com às vezes o nosso crivo para demonstrar e obedecer a Deus, demonstrar amor e obedecer a Deus. E nós vimos na sua própria palavra que Ele é misericordioso para nos perdoar. E nós precisamos confiar nisso, andar com os nossos pensamentos voltados para as coisas lá do alto, onde fala na palavra, e todos os dias, irmãos, reacender a esperança de um dia viver sem a contaminação do pecado em nosso corpo e estar na presença de Deus, podendo louvar o nome dele eternamente. Então que possamos, irmãos, meditar nisso. Eu peço perdão para os irmãos pelas minhas falhas. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade para expor a palavra de Deus. Como eu disse para os irmãos, eu prefiro ouvir a palavra de Deus do banco, porque eu falando para os irmãos aqui, dá vontade de só ficar meditando isso aqui e realmente fazer essa análise, né, essa autoanálise. E é difícil fazer isso tendo que dar seguimento na pregação. Mas que o assunto abordado aqui hoje não possa sair de nossas mentes, tá? Não porque fui eu que trouxe, mas eu apenas passei para os irmãos o que Deus tem falado comigo no meu coração. Espero que seja de proveito para os irmãos também. E que realmente, irmãos, possamos ser mais gratos a Deus. Porque eu tenho certeza que não tem motivo, não tem pouco motivo para a gente agradecer. São muitos motivos. Eu pontuei alguns aqui, tenho certeza que outros na mente aí já pontuaram outras coisas, e que seja assim todos os dias. Que possamos ser gratos a Deus. Amém? Irmão Gabriel?